Neste exato momento, há cerca de 10.000 aviões no céu, 10.000 tubos de metal, cada um se movendo a cerca de 800 quilômetros por hora, todos compartilhando o mesmo espaço invisível acima da sua cabeça. Sem faixas de trânsito, sem guardrails, sem semáforos. Então, como eles não estão constantemente colidindo uns com os outros? Quem realmente está no comando lá em cima? Será que existe mesmo um guarda de trânsito vigiando cada um deles? E aqui está a pergunta que realmente vai te incomodar. Quase colisões já aconteceram, muito mais do que você imagina. E ninguém te contou? A resposta é sim, e o sistema real não tem nada a ver com o que os filmes te ensinaram. Vamos começar pelo que realmente é voar, reduzido ao básico. Quando um avião decola, ele entra em um espaço tridimensional sem nenhum limite físico. Sem estrada, sem linha central pintada nas nuvens. Nada impede que dois aviões acabem no mesmo lugar, exceto por regras, matemática e algumas camadas de tecnologia das quais você nunca ouviu falar. O céu parece vazio da sua poltrona na janela, mas está longe de estar vazio. É um dos espaços mais cuidadosamente gerenciados que os humanos já construíram. Você só não consegue ver nada disso. Aqui está o equívoco que a maioria das pessoas tem. Você imagina o controle de tráfego aéreo, o ATC, como uma sala cheia de pessoas estressadas guiando manualmente aviões ao redor uns dos outros, como se fosse um grande videogame. O jogador gritando no fone de ouvido, suando, fazendo defesas em frações de segundo. Você já viu isso em filmes, mas não é assim que funciona. Nem de perto. Um controlador de tráfego aéreo não pilota aviões. Os controladores não permitem simplesmente pegar um joystick e mover algo. O que eles realmente fazem é aprovar os planos antes mesmo dos aviões decolarem. Eles decidem quem vai para onde, a que altitude, por qual rota e a que horas. E o sistema é projetado para que, se todos seguirem o plano, ninguém jamais chegue perto o suficiente para estar em perigo. É menos como um salva-vidas observando nadadores e mais como um agendador extremamente preciso, garantindo que duas reuniões nunca sejam marcadas na mesma sala ao mesmo tempo. A proteção acontece antes de qualquer coisa se mover, não durante. Mas é aqui que a coisa fica maluca. O que realmente mantém os aviões separados no ar? Tudo se resume a três coisas funcionando ao mesmo tempo. Primeiro, separação vertical. Todo avião comercial voa em uma altitude designada, chamada de nível de voo. FL 350 significa 35.000 pés. FL 370 significa 37.000 pés. O espaço entre eles, 2.000 pés, equivale aproximadamente à altura de 6 estátuas da Liberdade empilhadas uma sobre a outra. Aviões voando para o leste recebem níveis de voo ímpares. Aviões voando para o oeste recebem níveis pares. E assim, dois aviões indo em direções opostas na mesma rota nunca estão na mesma altitude. Segundo, separação lateral. O céu possui rodovias invisíveis fixas chamadas aerovias, caminhos definidos por GPS, como faixas em uma rodovia. Exceto que a rodovia é feita inteiramente de matemática. Os aviões não voam para onde o piloto quiser. Eles seguem rotas que já estão mapeadas, verificadas e separadas de outras rotas. Terceiro, separação longitudinal, o intervalo de tempo e distância imposto entre aviões na mesma rota, indo na mesma direção. Os controladores mantêm sempre uma distância de segurança entre eles. Juntando as três camadas, você tem um céu projetado para manter os aviões permanentemente afastados, e não um céu que está constantemente salvando-os de se aproximarem. A prevenção de colisões não é uma manobra dramática de último segundo. É entediante. Graças a uma arquitetura silenciosa, embutida em cada voo antes mesmo de ele começar. É essa parte que todo mundo ignora. Também existe um sistema de backup que não tem nada a ver com os controladores em terra. Todo avião comercial possui o TCAS, Sistema de Prevenção de Colisão de Tráfego. Pense nele como um árbitro a bordo que se comunica diretamente com outros aviões próximos, sem envolvimento humano. Se dois aviões começarem a se aproximar demais, o TCAS identifica o problema sozinho e instrui um piloto a subir e o outro a descer, tudo automaticamente coordenado entre ambas as aeronaves ao mesmo tempo. Aqui está a parte que vale a pena voltar. Os pilotos são legalmente obrigados a seguir as instruções do TCAS, mesmo que um controlador de tráfego aéreo em terra diga algo completamente diferente. Um computador que fica dentro do avião pode, legalmente, sobrepor-se ao especialista humano na torre. O sistema de backup é, de certa forma, mais rápido e inteligente do que o sistema principal.
E a maioria dos passageiros nunca sequer pensou sobre isso. Mas nem todos os aviões seguem as mesmas regras. E é aqui que a coisa fica surpreendente. As companhias aéreas comerciais voam sob as regras IFR, ou regras de voo por instrumentos, totalmente rastreados, totalmente separados, cada movimento planejado e aprovado. Pequenos aviões particulares frequentemente voam sob as regras VFR, ou regras de voo visual, o que basicamente significa que o piloto olha pela janela e evita outras aeronaves por conta própria. Ver e evitar. É só isso. Esses dois sistemas completamente diferentes compartilham o mesmo céu, e a maioria dos passageiros nem faz ideia de que o sistema mais flexível sequer existe. Agora, vá um passo além. Sobre o oceano, como quando você voa de Nova York para Londres, não há radar algum. Os controladores em terra literalmente não conseguem ver esses aviões em uma tela. Em vez disso, os pilotos informam sua posição a cada 30 minutos por satélite, sendo essencialmente confiado que eles estarão exatamente onde disseram que estariam. O novo rastreamento via satélite está mudando gradualmente esse cenário, mas em vastas extensões do Atlântico e do Pacífico. No momento, ainda se baseia principalmente na confiança. A própria existência de todo esse sistema se resume a um dia terrível. Foto, 1956. Uma manhã clara de verão sobre o Grand Canyon. Dois aviões comerciais, um United DC-7 e um TWA Constellation, decolaram de Los Angeles com 3 minutos de diferença, seguindo em direções sobrepostas. O céu era totalmente desregulado. As aéreas definiam suas rotas e altitudes, contando com a sorte. Os aviões colidiram no canyon a 21 mil pés. Todos os 128 ocupantes morreram. Foi o pior desastre aéreo dos Estados Unidos até então, naquele momento da história. E isso aconteceu simplesmente porque ninguém havia criado regras para o espaço aéreo compartilhado. 2 anos depois, o Congresso criou a Administração Federal de Aviação. O céu ganhou seu primeiro regulamento, mas o radar inicial não seguia os jatos dos anos 60, e quase colisões ocorriam. Em 2002, em Überlingen, na Alemanha, 2 aeronaves receberam ordens opostas do controle de tráfego aéreo e do sistema TCAS. E uma das equipes seguiu o controlador em vez do computador. Os aviões colidiram, 71 pessoas morreram, a maioria crianças, em uma excursão escolar. Em um ano, a regra mudou em todo o mundo. A TCA vence. Sempre. Cada camada de segurança no sistema atual foi criada em resposta a uma falha específica que a precedeu. Você provavelmente está pensando que o sistema agora é praticamente perfeito. Mas, na verdade, quase colisões ainda acontecem centenas de vezes por ano no mundo todo. A FAA registrou mais de 1.700 erros operacionais em um único ano recente, e quase nenhum deles virou notícia. Isso parece assustador, mas voar ainda é de longe a forma mais segura de viajar por quilômetro percorrido. O motivo de ser seguro não é porque nada dá errado. É porque o sistema é projetado para identificar problemas antes que se tornem desastres, e cada falha é estudada e corrigida antes que possa se repetir. Você esteve dentro desse sistema mais vezes do que imagina. Toda vez que você voou e pousou em segurança, o TCAS estava funcionando silenciosamente em segundo plano o tempo todo. Aquela leve curva que o seu avião faz logo após a decolagem que ninguém nunca explica. Seu piloto entrando em uma rota aérea? Entrando no sistema de rodovias invisíveis? Seu voo atrasado devido ao tráfego aéreo? Seu avião aguardando no portão para não chegar a um trecho movimentado do espaço aéreo antes que abra uma brecha. A frase "autorizado para decolagem", que às vezes você ouve através da parede da cabine, um controlador de tráfego aéreo confirmando que os cálculos de separação estão corretos para o seu slot específico. Aquele desvio por causa do tempo que acrescentou 45 minutos ao seu voo, aviões sendo redirecionados para rotas alternativas para manter o espaçamento adequado mais adiante. O outro avião que você vê da sua janela e que parece estranhamente próximo, vocês quase certamente estão separados por mais de 300 metros de altitude. Isso é mais alto do que o edifício Chrysler entre você e eles. Os controladores de tráfego aéreo passam por alguns dos testes de trabalho mais intensos de qualquer profissão do mundo, com limites rigorosos de quantas horas podem trabalhar antes do descanso obrigatório. Todo controlador do mundo fala inglês ao se comunicar com os pilotos. Apenas um idioma para todo o céu global, exigido por lei internacional desde 2008. E aquelas rotas de voo transatlânticas sobre o Atlântico? Elas não são fixas. Elas são redesenhadas todas as manhãs com base em onde a corrente de jato está naquele dia.
rodovias temporárias construídas ao amanhecer e apagadas à noite. O sistema tem limites reais. Nos Estados Unidos, o controle de tráfego aéreo funciona com tecnologia antiga e uma grande atualização chamada Next Gen está atrasada e subfinanciada há anos. A falta de pessoal entre os controladores é documentada e contínua. Essas não são histórias para assustar. São problemas conhecidos que o mundo da aviação debate ativamente. Mas o histórico de segurança se mantém pelo mesmo motivo de sempre. Quase acidentes são tratados como emergências, relatados abertamente, estudados cuidadosamente. São encerrados antes que possam se repetir. A segurança não é mágica. É a manutenção de regras, tecnologia, atenção e o hábito honesto de admitir quando algo quase deu errado. Você chegou aqui pensando que o controle de tráfego aéreo é uma sala de heróis salvando aviões manualmente de acidentes. A verdade é que os acidentes são evitados muito antes de poderem acontecer. Através de cálculos de altitude, rodovias invisíveis, computadores de bordo, inglês obrigatório e um livro de regras escrito a partir de cada desastre que já ocorreu. O céu não está vazio. É o espaço mais cuidadosamente projetado que os humanos já construíram, e você o atravessa comendo pretzels no assento do meio sem nem pensar duas vezes. Da próxima vez que as rodas tocarem a pista, aquele baque não é só o pouso. É o fim de milhares de transferências invisíveis que começaram antes mesmo de você chegar ao portão de embarque. Mas aqui está o que vem a seguir. Aviões autônomos sem pilotos, sem controladores, sem chamadas de rádio. Já estão sendo testados. Ou será a coisa mais segura que a aviação já construiu ou a mais assustadora? Essa é a próxima história.